Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por sua fidelidade, bondade, misericórdia, graça, amor e favor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus imutável ao qual servimos e adoramos e sabemos, Senhor Jesus amado, que Tu faz infinitamente melhor do que pedimos e pensamos. Tu és um Deus justo e fiel, e nada se compara à tua beleza e formosura. Operando o Senhor, quem impedirá? Senhor, estamos diante de sua gloriosa e santíssima presença para aprendermos mais de ti e para que o teu Espírito tome o lugar de primazia em nossas vidas e venha ministrar em nós e nos ensinar estratégias e abrir os nossos olhos espirituais para que venhamos ver e sentir, ouvir, reconhecer e também, Senhor Jesus, sermos tocados por Ti. Que sejamos sensíveis aos seus sussurros, a reconhecer a sua doce voz, também aos teus impulsos e que os nossos corações sejam gratos a Ti por tudo que Tu já fizeste e tens feito em nossas vidas, mas também que tenhamos um coração alinhados ao Teu, uma mente alinhada com a Tua e que Tu venhas forjar em nós o Teu caráter. E que o Senhor, acima de tudo isso, nos ensine a verdade do Senhor. E que toda mentira maligna que foi formada em nossas mentes, por conta de programas de televisão, músicas, seja lá o que foi, Senhor, que nós vimos e ouvimos e que mentiras se entranharam em nossos corações e mentes, que cai agora por terra em nome de Jesus. E a verdade do Senhor, que é baseada na palavra do Senhor, no Senhor, venha ser ministrada em nós, fortalecendo a nossa fé, renovando a nossa esperança e aniquilando todo o tipo de ansiedade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Então vamos dar início ao nosso devocional de hoje. Hoje é o nosso terceiro dia e ainda estamos na primeira semana, que o objetivo da nossa primeira semana é fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, construindo uma base de confiança e encorajamento, né? E nessa base, vamos dizer que nós estamos construindo um forte. Vamos dizer que nós estamos construindo um farol. Eu acho muito lindo o farol. Por quê? Porque o farol é uma base bem forte, bem sólida. E muitas das vezes as ondas batem com tanta força na base do farol, mas o farol permanece lá. Farol permanece lá. Então, que venhamos construir um farol, que é Jesus Cristo, a nossa luz, e que venhamos olhar para Ele. Amém? E hoje o tema é a ansiedade, descansando no cuidado de Deus, porque Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Hoje o tema é a ansiedade e a frase é descansando no cuidado de Deus. Quantas vezes você e eu perdemos o sono pensando no amanhã? Ah, porque amanhã eu tenho que fazer assim. Ah, porque amanhã tem que ser assado. Ah, porque amanhã. O amanhã pertence a Deus. Por quê? Porque amanhã faz parte do futuro. E o que o inimigo quer? O inimigo, ele quer nos afrontar no nosso futuro. Sim, ele não só nos afronta no nosso presente não, mas ele quer nos aniquilar para que não venhamos vivenciar o futuro maravilhoso que Deus planejou para nós. A ansiedade é como um peso invisível, consome a mente, rouba a paz e enfraquece a fé. Isso é muito importante, hein? Sim,
ela consome a mente. O que ela faz na mente? Um monte de pensamento negativo. Um monte de pensamento negativo. Os pensamentos negativos entrando na mente, vai fazendo o quê? Minando a paz do Espírito Santo e enfraquecendo a nossa fé. É igualzinho a uma casa, a uma laje. Se a laje já passou por uma hipermeabilização, mas depois de muitos anos, a hipermeabilização já está vencida. E quando chove, o que acontece? Começa a pingar. Tem que fazer o quê? Tem que fazer uma nova hipermeabilização para que pare de pingar, gotejar. E o que é que nós temos que fazer? Fazer de tudo para fortalecer a nossa fé, não permitindo que a nossa paz seja roubada e venhamos ser perturbados em nossas mentes com ansiedade. A palavra de Deus nos lembra que não precisamos carregar esse fardo sozinhos, porque Deus cuida de nós em cada detalhe. E o que é que temos que fazer? Nós precisamos fazer aqui, ó. Olha aqui. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro escreveu a cristãos perseguidos em meio a pressões e incertezas. Ele os lembrou que a resposta para a ansiedade não está em controlar o futuro. Nós não podemos, não temos este poder, mas em entregar o coração a Deus. Devemos entregar o nosso coração em oração a Deus, confiando no seu cuidado constante e que ele jamais perde o controle de nada. E que, como eu sempre cito para vocês, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E também devemos confiar no Deus imutável que nós adoramos e servimos, porque Ele não muda e Ele jamais perde o controle da minha ou da sua vida. Então nós temos que descansar no cuidado deste Deus tremendo que nos ama incondicionalmente, deu a vida por nós e ainda nos trata como a menina de seus olhos. A ansiedade, ela cresce quando tentamos carregar aquilo que só Deus pode sustentar. Quando a gente quer tomar as rédeas de algo, eu já vivi isso e vivo isso. Hoje pela manhã eu tive que repetir para mim as palavras que aprendemos no devocional de ontem. A minha fé está firmada em Deus. Eu creio que Ele é o Deus de esperança. O Senhor me renova, o Senhor me fortalece. Está repreendido em nome de Jesus todo dardo inflamado, seta maligna, tudo que vem contra a minha mente cai agora por terra em nome de Jesus. Nós temos que orar, porque se não fizermos isso, o inimigo, ele simplesmente nos ataca de forma estrondosamente maior do que pensamos, tá? Então, nós devemos tomar e ter cuidado. Marta se inquietava, ela estava agoniada, porque ela estava cuidando das tarefas de casa, enquanto Maria estava sentada, fazendo o quê? Aos pés de Jesus, prestando atenção no que ele tudo falava. Então Marta se inquietava com muitas tarefas de casa. Mas Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Está escrito em Lucas, capítulo 10,
versículo 41 e 42. Paulo ensinou lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentem tudo a Deus em oração. E o Senhor, vocês sabem, né? Que o nosso Senhor Jesus, ele nos convida a orar e a falar com Ele, a entregar a Ele, nas mãos dele, tudo o que nos aflige. Devemos falar com Ele: Senhor, hoje a ansiedade está batendo, inclusive está querendo atingir o meu corpo físico. Não só a minha mente, quanto a minha alma está aflita, mas também o meu corpo físico. Senhor, tende misericórdia de mim e repreende em teu nome, Jesus, porque em teu nome há poder. E lá em Mateus, capítulo 6, versículo 26 ao 28, Jesus ainda reforçou: se Deus cuida dos pássaros e dos lírios, quanto mais de você, de mim e de você. Então a paz, ela não vem quando tudo está sob controle, mas quando confiamos em quem já tem o controle de tudo. Então, se nós temos um Deus imutável, se cremos nele, se confiamos nele, por que ficar ansioso com o amanhã? Por que ficar angustiado com o que pode acontecer amanhã? O amanhã pertence a Deus e a mais ninguém. A mais ninguém. Só Ele sabe o nosso amanhã. E podemos fazer uma aplicação prática, identificando hoje em nossa mente que preocupação é essa que está nos afligindo e entregar a Deus em oração, substituindo cada pensamento ansioso e negativo por uma promessa bíblica. Deus me ama. Ele cuida de mim com detalhes. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Repita para si mesmo: Deus está cuidando de mim. Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. Não vou temer. Não vou temer a totalidade. Tem um louvor que diz que não vou temer, e depois ela fala assim: eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Então, não devemos temer, devemos apenas confiar. Então, vamos falar assim agora. Fale para você mesmo. Repita para você mesmo: ansiedade que vem me perturbar, bata agora em retirada, em nome de Jesus. Pois Deus cuida de mim. Amém. Então, você também pode se lembrar que se você fica ansioso em qualquer outra parte da sua vida, pode falar as mesmíssimas palavras. Você pode inclusive dizer: esta ansiedade não é minha e não provém de Deus, mas eu a entrego ao Deus que tudo pode, porque Ele cuida de mim. Amém? A ansiedade perde a força quando entendemos que não precisamos carregar nada sozinhas.
porque nós temos um Deus que cuida de cada detalhe da minha e da sua vida. E devemos descansar nele e experimentar uma paz que o mundo jamais poderá oferecer. Essa paz, ela vem do Espírito Santo de Deus. A ansiedade, ela prende a confiança. Ela prende a gente, mas a confiança em Deus nos liberta. Porque Jesus já nos libertou. Ele já nos comprou. Então, se você sentir que a ansiedade já atingiu o nível de doença, pois tem sido constante, intensa ou paralisante. Que paralisante é essa? É quando ela tenta te tirar da família, quando ela tenta te bloquear, quando ela tenta te dizer que algo ruim vai acontecer, eu não posso sair de casa. Isso é ansiedade paralisante. Existem avisos de Deus e existe o inimigo que lança correntes em forma de ansiedade. Então nós devemos nos lembrar. Devemos nos lembrar que o meu Deus pode todas as coisas. E se for necessário buscar ajuda médica aqui da terra, porque Deus nos deu a medicina aqui na terra. Ele é o médico dos médicos, mas ele também nos orienta a buscarmos ajuda aqui na terra, com um psicólogo, um terapeuta. Isso não é falta de fé, mas também sabedoria, para poder confiar nos profissionais que o nosso próprio Deus, médico dos médicos, capacitou para cuidar de nós. E assim, com fé e Jesus Cristo, nós vamos juntos caminhando e cuidando de nós mesmos. O Espírito Santo cuida da nossa parte interior, mas nós também devemos ir ao médico para cuidar da nossa parte corporal, mental, pois devemos estar alinhados com Cristo. Então vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração. Senhor, eu entrego a Ti hoje todas as ansiedades que afligem a minha mente e o meu coração. Acalma o meu coração e meus pensamentos, Senhor. Ajuda-me a lançar sobre Ti cada preocupação e a descansar no Teu cuidado fiel. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. E vamos declarar em nome de Jesus: meu Deus supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu vivo a abundância de Deus. Amém e amém. Que a graça, a paz, a misericórdia, o favor e a alegria, a paz do Senhor Jesus seja contigo neste dia, nesta noite, nesta semana. Amém? E até amanhã, se Deus quiser.